Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui na Casa do Povo Legislativo, eu podendo falar aí sobre a Secretaria de Cultura e Turismo. Estou à disposição de todos. Secretária, nosso convite, nós fizemos alguns convites à Vossa Excelência, e inclusive na última feita, em que nós falávamos sobre o assunto da pasta, entendemos naquele momento que o senhor estava passando por um procedimento médico, e, logicamente, nós fizemos um convite à primeira vista, como nós, de praxe, como essa casa tem se portado, primeiramente em parceria com o Executivo, temos tido reuniões de diálogo, de compreensão, reuniões que, a primeiro momento, nós fazemos reservado, assim como foi também do meu pedido, a reunião que aconteceu no dia de ontem, com o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito da cidade, Coronel Emerson Lino. Nós tivemos aqui uma reunião de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, reservada onde grande parte dos vereadores estava presente, a equipe da Secretaria de Segurança e de Trânsito estava quase todos presentes, e nós debatíamos sobre o assunto Nova Serrana de forma reservada para apararmos as arestas e para que não seja criada nenhuma situação que leve ao desgaste tanto dessa casa quanto do secretário da pasta em questão. Acontece, secretário, que a origem do nosso convite, à primeira vista, se deu uma vez que nós tínhamos o anúncio, mesmo que não oficial, do evento do migrante nessa cidade, assim como o evento de gastronomia que serão concomitantes. E o que originou, diferente do que tem se falado, até no meio político, nós queríamos saber como seria feita a estrutura e a logística dos fatos. Até houve algumas insinuações aí que não são verdades, que não são pertinentes, falando sobre como seria pago, do jeito que seria pago, quais seriam os shows. Isso aí não é do meu interesse. Nesse primeiro momento, embora eu seja o fiscalizador do município, tenho a obrigação realmente de acompanhar. Mas naquele primeiro momento, houve-se, né, o anúncio da festa numa possível data, que depois não foi confirmada, e alguns comerciantes da região nos procuraram, e naquele momento a grande dúvida seria como seria a logística ou o trânsito nos dias da festa, uma vez que já fazendo esses aparos que precisam ser feitos, tive presente, outros vereadores também tiveram presente na festa de gastronomia ali em Itapecerica, e uma coisa ficou muito clara para mim, já nem sei quantos anos que eu vou lá, muito tempo nós participamos, a cidade de Itapecerica para receber o Festival de Gastronomia. Então, nós vemos questão de trânsito, para tudo. A cidade inteira se debruça no Festival de Gastronomia, o centro da cidade fica todo imóvel. E aí foi muito bom, fizemos vídeos, fizemos comentários, e aquela festa representa não só a cultura, como um fomento econômico muito grande para a cidade de Itapecerica. E nós vimos como foi feita a logística, traz sim um certo transtorno, mas para a gente produzir, a gente tem que bagunçar, para organizar tem que bagunçar, e faz parte disso tudo. Mas quando nós fizemos o convite, secretário, era para exatamente entender como seria feito. Inclusive, uma pessoa que é muito próxima a mim ali, que trabalha no ramo de combustível, me procurou e falou o seguinte: não tem problema nenhum ser feito, eu acredito que vai ser muito bom para a região, porém, combustível paga à vista. Vai ficar fechado quantos dias, de qual dia, porque eu não vou comprar combustível, porque eu preciso saber quantos dias vão ficar fechados. E aí, secretário, eu vou falar para o senhor aqui e para todos os presentes, uma fala que, infelizmente, eu estou dizendo para todos os secretários que aqui têm passado, e não estou fazendo nenhuma crítica à sua pessoa diretamente. Eu quero falar sobre a comunicação da prefeitura com o povo. Então, assim, várias celeumas e vários problemas que nós estamos tendo, conversei isso com a secretária de obras, falei sobre esse assunto, ontem falei com o coronel Emerson, falei com a Carla na quinta-feira passada, falei com o coronel Emerson ontem, falo com o senhor hoje. A comunicação da prefeitura, a comunicação institucional da prefeitura, ela precisa trazer o povo para dentro do problema. Não estou fazendo a crítica ao senhor, mas essa comunicação direta, o que está sendo feito, como está sendo feito, de que forma será feito. Então, por exemplo, nós temos a questão da ponte, que está sendo concluída.
não tínhamos previsão de data, não tinha previsão, não houve a comunicação clara da prefeitura em relação àquele determinado problema. Em relação ao trânsito, uma celeuma muito grande também, porque burbura-se possibilidade de mudança. Ontem nós sentamos, nós resolvemos, nós aprendemos com o comandante Emerson, e na questão da cultura, eu também acredito ser da mesma forma, que se o senhor pudesse ter tido atendido o convite em períodos anteriores, era para a gente falar o seguinte, senhor, vai ou será dessa forma. Então, com a não possibilidade do senhor em comparecer aos convites e a não resposta, gerou a convocação de hoje, mas eu vou deixar o senhor falar e o senhor tem um tempo que você achar necessário. Bom, primeiramente, mais uma vez eu agradeço a todos. Eu sinto honrado de estar aqui, podendo esclarecer, até porque o Festival do Migrante, o primeiro festival cultural gastronômico do Migrante, está sendo feito com muito zelo, com muita preocupação, e eu, por motivos de saúde, que não é novidade mais, né, todo mundo já sabe, eu tive que me ausentar. Nos primeiros convites, coincidência ou não, eu tinha feito a primeira cirurgia, e depois de 90 dias, vocês tinham me convidado, e aconteceu a intercorrência de eu ter que fazer um novo procedimento. Eu jamais deixaria de vir aqui atender aos senhores, como eu disse também, que as portas da secretaria jamais estariam fechadas, elas sempre esteve abertas. E, às vezes, são assuntos pequenos de esclarecimento à população, como o senhor bem disse, Caio, que podem também ir até a minha secretaria, eu estou ali para atender todo mundo. O que acontece é que, muitas vezes, cogitam situações que não procedem, tais como, eu conversei com o senhor também em particular, lá no próprio local do evento, se o trânsito ficaria fechado 60 dias, né? Sendo que a primeira data faltava 40. Então, é uma situação que, às vezes, as pessoas falam coisas tão sem lógica e perguntam coisas tão sem fundamento, que a gente sente-se ofendido, no sentido, se falta 30, 40 dias para um evento, como que o trânsito vai ficar 60 dias fechado? Mas é importante e relevante, eu trouxe hoje aqui para vocês uma planta, depois eu vou deixar em cada gabinete, que ela é explicativa, talvez daí dê para vocês entenderem um pouquinho. Aqui nós temos a pista de Cooper, as duas vias. A que vai pelo ABC e a que volta pela escola. O palco, ele ficará na entrada das duas pistas. Nós temos que respeitar, de acordo com o projeto, a questão dos bombeiros, do distanciamento da fiação, que pouca gente às vezes entende isso, que dá em torno de 2 metros, quando tem alta voltagem de energia, 2 metros a 2,5 metros, e quando não tem, a 1,5 metro, que são fiações de internet. E nós buscamos, eu junto com o Departamento de Trânsito e de Segurança e os bombeiros, eu estive lá para fazer essa aferição. O palco ele deverá ter 12 metros de boca, com 10 metros de profundidade. Então, a gente vai conseguir conciliar esse palco exatamente na entrada da pista de Cooper, onde o trânsito não será fechado em nenhuma das duas vias. Esta já era uma preocupação muito grande por parte do Executivo, o prefeito Fábio Avelar, do vice Quito Faria, dos secretários, meus nobres amigos que estão aqui, que eu fico muito feliz, né, de saber que há uma união, há uma parceria entre os secretários, entre a Câmara Municipal, que eu sempre disse isso, que eu estou lá para servir. Enquanto eu estiver como secretário de Cultura e Turismo, eu estarei lá para fazer o melhor possível. E eu jamais iria montar um projeto no qual iria prejudicar o trânsito 60 dias. Então, o trânsito não será fechado, a não ser no horário do evento. É óbvio que não tem como ter um evento com 10 mil pessoas ou mais no local e o trânsito estando aberto. Então, o trânsito que vir da parte da Luidar, em sentido à pista de Cooper, eles vão entrar direto no posto de combustível, e aí o posto será favorecido, porque o trânsito vai passar
próximo ao posto, dentro do posto. Inclusive, uma das bombas, o dono do posto falou que ele vai deixar fechado por motivo de segurança, para que o tráfego, o trânsito ali, possa ter uma maior fluidez. E do lado oposto, que é vindo da escola, em sentido centro, também vai poder passar livremente. Então, a questão do trânsito, creio eu que esteja respondido. Caso você tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. O festival, ele vai funcionar, nós já estamos com a data determinada, houve sim, que seria agora no mês de julho, né? Julho, perdão, mas foi transferido para o mês de agosto. Em virtude mesmo da minha questão de saúde, do desenvolvimento dos projetos, como é um projeto 100% da cultura, que veio da cultura, concomitante com o executivo, com o Fábio, o prefeito de Nova Serrana, ele falou, olha, nós temos que fazer algo que realmente faça a honra e a homenagem, as homenagens aos migrantes, a todos aqueles que vão participar conosco, mas o que é mais importante, que a gente não faça nada para desagradar o comércio e a população. E o que seria o desagrado do comércio? Eventualmente, fechar o comércio. Então, a gente teve essa preocupação. Então, o festival será dia 15, 16 e 17 de agosto, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, um grande show, no sábado também, e no domingo, festividade no domingo, no decorrer do dia, com apresentações dos alunos e instrutores da Casa de Cultura, que estão preparando várias apresentações para o festival, para que essa parte cultural. Nós teremos também as barracas que vão estar disponíveis na pista de Cooper, no circuito, tanto de ida quanto de vinda, para atender, porque é um circuito, então o pessoal vai poder circular no decorrer da pista de Cooper, para uma maior mobilidade, e onde serão servidos diversidades gastronômicas, tanto dos migrantes, quanto também da população de Nova Serrana. Parte dessas barracas estão disponíveis às escolas, é uma parceria com a Secretaria de Educação, as escolas vão ser responsáveis pelas ornamentações dessas barracas. Teremos também a barraca da Casa da Cultura e da Secretaria de Cultura, para estar presente também no evento. As demais barracas, que o pessoal tem nos procurado, muita gente querendo participar, eu devo ter recebido mais de 100 pedidos de pessoas que querem colocar gastronomia ou querem colocar bebida típica. Nós não vamos conseguir atender todo mundo, então será feito um chamamento e me parece que no setor apropriado está sendo verificado de ser cedido às instituições, como a PAI, a Vila Vicentina, e estas instituições, se quiserem repassar o ponto, também poderão repassar. Por quê? Porque essas barracas, elas têm que respeitar o molde, o formato de todas as barracas. Não poderá ter plástico, lona. Essas barracas gastronômicas, elas são feitas especiais para o Festival Cultural Gastronômico do Migrante. Então, quem quiser as barracas, terão que montar elas de acordo com o que já está sendo montado pelas escolas, para que não haja uma diferença de uma montagem de uma barraca com a outra. Abra a palavra aos demais vereadores. O vereador Helder Natan, com a palavra. Boa tarde a todas e todos, cumprimentar o público presente, quem nos acompanha virtualmente. Em nome do nosso presidente, cumprimentar aí todos os vereadores, vereadora Tainá e vereadora Naide, que está ali atrás. Cumprimentar os secretários que estão aqui, obrigado pela presença, né? Secretário Lázaro,
essa parceria entre a Câmara Municipal de Nova Serrana e a Prefeitura de Nova Serrana. Cumprimentar a equipe da Secretaria de Cultura, aqui presente. E, desde o início do ano, quem me conhece sabe da minha pauta, uma das pautas que eu tenho mais afinidade e compromisso na cidade de Nova Serrana, que é a pauta da cultura. Nós fomos eleitos para representar a cultura de Nova Serrana, fizemos um projeto coletivo chamado Vozes, e nesse projeto tivemos a contribuição de diversos agentes culturais, artistas, movimentos culturais, e desde o início do meu mandato, a minha preocupação maior sempre foi em relação à construção da política cultural de Nova Serrana. Hoje faço parte da casa do prefeito Fábio Avelar. Nós estamos querendo construir junto com as secretarias e com o governo do Fábio uma administração que vai deixar um legado através dessa parceria. E somos eleitos, né, nós vereadores, para além dessa questão também. Nós somos eleitos para fiscalizar o Poder Executivo, para cumprir o nosso papel de defender e lutar pelas pautas e demandas para as quais nós somos eleitos. E queria pedir desculpa ao público presente, e Lázaro, peço, se você quiser, pode ser bem objetivo nas respostas, porque são alguns questionamentos sobre a construção da política cultural de Nova Serrana, para que a gente possa juntos, né, fazer esse trabalho. Antes, eu queria agradecer aqui ao presidente da Câmara, Guilherme Bueno, que tem me apoiado muito na pauta da cultura. Agradecer ao Fábio Avelar também, que nos deu, a eu e o Guilherme, a oportunidade de contribuirmos na execução da Lei Aldir Blanc. Nós fizemos aqui formações, né, fizemos uma formação aqui na casa, fizemos uma formação lá no SEBA, entre aspas. Nós demos suporte aos agentes culturais, aos movimentos culturais da cidade, e o resultado final da política Aldir Blanc só foi possível alcançarmos os 60% através da parceria da Secretaria de Cultura e da Câmara Municipal. E o primeiro questionamento que eu queria fazer ao senhor, secretário, para que a gente possa resolver as nossas questões e dar continuidade ao trabalho em prol do município, é o porquê que no dia da assinatura do termo de execução, nós não fomos convidados para estar presentes. Os vereadores, a Câmara Municipal, até onde eu saiba, não houve convite formal para que a gente estivesse lá, a não ser que me corrijam se eu estiver errado. Bom, respondendo ao vereador Natan, é porque nos demais anos não houve esse convite. Aí, no meu entendimento, não se fez necessário fazer, não como desmerecimento, até porque a honra e a glória era para os agentes culturais, que estavam ali sendo agraciados. Então, como o senhor pediu para eu ser bem objetivo, o motivo foi esse. Ok. Secretário, eu queria te perguntar sobre a organização da política cultural de Nova Serrana, tendo em vista a Lei Municipal número 3.240 de 2024. Ela estabelece o Sistema Municipal de Cultura, e ela serve para poder abarcar todos os aspectos da cultura da cidade, no que diz respeito a fomento, financiamento, organização coletiva e participativa da política cultural da cidade. E tem algumas questões que nós enviamos ofícios e ainda não tivemos resposta, mas eu acredito que a Secretaria de Cultura esteja empenhada, porque tem prazos, né? Nós estamos vendo aí conferência de assistência social, nós estamos vendo aí a conferência de saúde, as pré-conferências já estão acontecendo, nós estamos vendo aí a organização para a criação do Plano Municipal de Educação de Nova Serrana, vai ser estabelecido o Fórum Municipal de Educação de Nova Serrana, e eu queria perguntar para o senhor sobre a questão do Fórum Cultural da Cultura de Nova Serrana. Já tem uma previsão para que esse fórum aconteça? Sim, a previsão para o segundo semestre. Essa primeira parte, esse primeiro semestre, nós ficamos focados realmente na Lei Aldir Blanc, porque foi uma maratona, um trabalho árduo, contínuo, de busca, de desgastes desnecessários por muitas vezes, mas no final, com a glória do sucesso. Quero agradecer, sim, a relevância da Câmara Municipal, no empenho de nos assessorar, de colaborar, mas é importante dizer que tudo o que é feito ali dentro da Secretaria de Cultura é feito com muito empenho.
Quando eu estive ausente pelo motivo de saúde, houve um pequeno questionamento, que o senhor me disse que eu posso ficar à vontade, que se eu não tivesse, a secretaria parava. E, pelo contrário, tem profissionais aqui maravilhosos, que trabalham arduamente, que se dedicam, que eu aprendo com eles, que a gente tem que ter a hombridade de, quando não conhecer, de entender e de aprender, e que estão empenhados, juntamente com o senhor, vereador Natan, com a Câmara Municipal, em poder fazer o melhor pela cultura. O que eu vejo, que eu noto, é que não pode haver um atropelo de situações. Qualquer pasta, qualquer secretaria, ela é desenvolvida por metas, por programações. Então, a primeira parte foi Aldir Blanc, vem agora Aldir Blanc 2 também, que nós vamos estar trabalhando arduamente para que tenha um espaço maior, um tempo maior, para que os agentes possam se preparar. Então, eu noto que essa busca e essa procura, ela é válida. E os senhores estão aqui para isso mesmo, para cobrar, para falar. Mas tudo a seu tempo, a sua hora, não a minha hora. É o tempo de discernimento e de execução dos projetos. A gente não constrói uma casa da noite para o dia, né? Começa na base, parede, telhado, e assim vai. E a construção de uma secretaria também é assim. Nós estamos buscando, da melhor forma, atender as demandas da Casa da Cultura também, nos cursos que ainda estão por vir, e a Câmara Municipal sabe melhor do que eu, que a Secretaria de Cultura é uma secretaria que é defasada, que precisa novamente de haver uma organização de funções e de profissionais para desempenho. Hoje, nós estamos em 5 cursos em abertos ainda na Casa da Cultura, que não podem ser desenvolvidos por falta de vaga e de possibilidades legais de contratação de um profissional, que é profissional de argila e barro, da yoga, do artesanato. É uma secretaria que é reduzida, e ela já vem reduzida da gestão anterior, porque ela era em conjunto com a Secretaria de Educação. Eu, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, estou fazendo das tripas corações para fazer o melhor possível, para atender todo mundo, todas as demandas. As portas estão sempre abertas aos vereadores, aos agentes culturais, às pessoas que vão lá buscar informações, e eu sou resolutivo. Eu não sou aquele que pega um papel e põe na mesa, não. Aconteceu isso, eu preciso do Cabral, que está aqui agora, o nosso secretário. Eu vou lá e converso, secretário, preciso só do seu auxílio. Quando é com a Deise, preciso que me ajude nisso aqui, porque eu sou resolutivo. E assim vai, com o doutor William, com todos lá dentro, e até mesmo com o prefeito. Prefeito Fábio, preciso de resolver isso aqui agora. Vamos resolver? Com relação às datas, que vocês, voltando à questão do Festival Cultural Gastronômico, no qual eu fui convocado aqui para vocês, e eu estou gentilmente respondendo às outras demandas também, que não estava aqui na convocação, mas eu faço questão de responder para vocês. Houve uma oscilação muito grande de como seria a data. Por quê? Isso é importante eu esclarecer até o Caio, que é um amigo, uma pessoa que eu conheço, para que não prejudicasse os fazedores de cultura, os profissionais que trabalham com festas, porque já tinha algumas datas já marcadas. E eu, mais uma vez, juntamente com o prefeito Fábio Avelar, preocupado para também não prejudicar as pessoas. Por isso que eu estava definindo a data e ainda tentando relocar a agenda dos artistas que iam apresentar. Que ainda está sendo feita a licitação, a dispensa de licitação. Então, assim, eu fico preocupado 100% o tempo todo. O secretário de Cultura, ele é full time, o tempo todo, qualquer hora me liga, me manda mensagem, eu estou ali para responder. Mas tem sequências de situações que, às vezes, não tem como esclarecer momentaneamente, mas não é por falta de vontade. É porque ainda eu não tenho a resposta, ainda eu não tenho a solução. Mas eu garanto aos senhores
que este festival, sim, será um dos maiores festivais de Minas Gerais e um dos maiores eventos de Nova Serrana. Presidente. Posso Posso só completar, por gentileza? Por quê? Porque nós estamos fazendo com maior empenho, com maior zelo. E eu, humildemente, como cidadão, como secretário, o primeiro local que eu vim para pedir apoio foi a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal já apoiou festivais particulares dentro de Nova Serrana. E eu fiz questão, falei, já que apoiaram festivais particulares, por que não apoiar um festival público, que é da cidade, que é do município? Onde, gentilmente, o presidente me cedeu uma reunião com os demais vereadores, no qual eu expus o projeto, pedindo o apoio. E eu espero também que haja esse apoio aqui ao evento. Porque a festa... Só fazer uma parte, secretário. Fato que nessa gestão não houve aporte. O senhor poderia falar qual foi o evento particular que foi... Gestão anterior, é só não, vocês buscarem. O evento, o senhor tem memória, o senhor está falando do evento? Eu tenho sim, mas eu me resguardo ao meu direito. Todo mundo aqui conhece os eventos, já participaram de eventos, já tiveram a possibilidade de ter a divulgação dentro do evento com o apoio da Câmara Municipal. Então é só buscar nos arquivos. O senhor não pode falar qual foi o evento? Não, eu prefiro não, me resguardo a isso. Então, assim, eu quero agradecer, porque a Câmara Municipal sempre teve as portas abertas comigo. Sempre teve as portas abertas. E quando a gente tem às vezes, esse estupor, esse ânimo mais exaltado, com o vereador Natan, que sempre está lá comigo com demandas, eu sempre atendo, eu sempre procuro atender, vai desde os pedidos mais simples aos mais difíceis, eu estou ali para atender. Não só eu, o prefeito está lá para isso, nós estamos lá porque nós somos gestores, né? Afinal, todos nós aqui somos gestores. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, de contar com o apoio da Câmara Municipal, não é só nesse pedido do financeiro aqui, não, gente. É no apoio de abraçar a causa. A festa não é do Lázaro, não é da Secretaria de Cultura, não é da Casa da Cultura, não é do prefeito Fábio Avelar, não é da Câmara Municipal. A festa é do povo, é do migrante, é para o migrante. Eu acho que, assim, quando falou em fazer a festa, ficou muito particular, parecendo que era uma coisa do Lázaro, uma autopromoção. Jamais. Eu já tenho meu trabalho reconhecido. Eu quero fazer para as pessoas. E eu sei que aqui todos os vereadores comungam comigo. Se tem alguém que merece uma festa linda, com a boa gastronomia, com os bons shows, com a boa funcionalidade, com uma ótima segurança, que a gente já reuniu com o Conselho de Segurança, se tem alguém que merece, isso é o povo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês vão discordar de mim, porque nisso nós comungamos iguais. Pode continuar. Secretário, fazendo só uma parte à sua colocação, quando o senhor fala que houve aí, entendeu-se naquele momento, era melhor fazer posteriori, e em questão da organização, eu não discordo do senhor, não. Agora, fato é que quem trouxe a primeira data e quem fez o anúncio antecipadamente foi o senhor. Sim, perfeitamente. Então, o senhor está colocando aqui, então o senhor criou a Celeuma e agora o senhor está falando que o senhor precisou de mais tempo. Então, assim, para a gente pontuar em questão cronológica, porque essa casa, em momento nenhum, falou assim, ó, vai ter festa dia tal. O secretário de Saúde, de Cultura, se antecipou, o secretário pré-anunciou, mesmo que não de forma oficial, e o secretário criou a Celeuma. Então, é fato. E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui, para ser bem objetivo. Eu queria saber se o senhor trouxe a cópia das respostas dos ofícios que foram enviadas à Secretaria de Cultura. Não, não trouxe. O senhor não trouxe? Serão enviados a vocês posteriormente. Não, o senhor não trouxe porque elas não existem. Elas não foram respondidas. Então, a gente precisa ter parcimônia aqui. Eu gostaria que as cópias... Então, a Secretaria fez os convites. Eduardo, a Secretaria foi feito o convite. Quando nós fizemos o convite, foi oficiado a Secretaria de Cultura. Então, posteriori, nós vamos trazer os documentos. Se houver o convite, a Secretaria está falando que fez o convite, o ofício foi feito à mesa, a mesa encaminhou, então foi feito convites. Nós não temos as respostas do ofício. Então, assim, nós fazemos política com o que nós temos, com os papéis. Nós não temos a resposta da Secretaria de Cultura. E, da mesma forma, secretário, isso só aconteceu porque não chegou as respostas.
Certo. Nós não tivemos resposta. Simples, não existe um papel. Agora está sendo colocado aqui que pode ter possibilidade de não ter chegado o ofício. Tá? Nós vamos buscar os documentos. Se existir o documento, nós vamos mostrar. Foi feito convite dia tal e é fato, e ficou agora comprovado que não houve resposta. Pode ter acontecido o erro de não ter chegado os 3 convites que foram feitos. Vamos ver em outro momento. Mas se houve, não houve resposta. Isso aí já está claro. O senhor acabou de falar que não houve resposta. Eu não recebi nenhum protocolo de recebimento na minha mesa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar essa informação, nós vamos trazer dos convites. Aí, secretário, então, eu queria pedir ao presidente o documento. Presidente, presidente, passa para o Dudu, fazendo favor. Existe o ofício. Então, a Câmara está trabalhando da forma certa, a Secretaria de Cultura não recebeu o ofício. Então, isso aí, secretário, o senhor tem que dar o braço a torcer, não houve resposta. Eu não recebi, é o contrário. Mas aí, então, eu quero Ele falar foi para o senhor. enviado, o senhor está com o documento que foi enviado. O convite foi enviado, recebemos. Queria que o pessoal da mídia fizesse aqui, tirasse foto e colocasse no telão para o pessoal ver. Recebido, assinado, na Secretaria de Governo do município, no dia 30/5/2027, às 15h17. O documento está aqui. Presidente. Aí, só para concluir. Então, secretário, quando o senhor diz, eu quero falar para a gente deixar isso tudo muito claro, se tem uma pessoa que eu aprecio, nós temos que separar os momentos. Claro. São Lázaro, é o Lázaro Camilo, que eu conheci, que todo mundo conhece a história. Um empresário formidável, um comunicador excepcional. Mas nós estamos aqui para tratar do que é institucional. Exatamente. Institucionalmente, esse vereador que te fala fez o convite formalmente, estamos com o documento, vai ser colocado para a Nova Serrana inteira ver, embora a Secretaria de Cultura fale que não tem, está feito. E existem outros. Mas, enfim, nós não tivemos resposta. Então, na terceira vez que nós convidamos e nós não tivemos resposta, nós fizemos uma convocação. E eu não achei salutar da parte do secretário, foi feito aqui na terça-feira, o senhor tem que entender que não teve resposta. Se não chegou no senhor, eu não posso aqui acusar nem apontar o dedo do senhor. Agora, a Secretaria de Governo recebeu. Essa casa está funcionando e tem funcionado de forma plena. Esses vereadores têm trabalhado e têm trabalhado com seriedade. E nós fizemos o convite e eu fiz. Pedi que fosse feita a convocação, porque nós não tivemos resposta. Agora existe um outro problema, que não é dessa casa. É um problema interno da administração e da comunicação interna da prefeitura. Porque a Secretaria de Governo recebeu e a Secretaria de Cultura não sabe. Então, isso aí é um problema que o prefeito deve estar nos ouvindo, precisa de resolver. A comunicação interna da prefeitura ficou claro para a Nova Serrana entender que ela não funciona. Porque a Secretaria de Cultura acabou de manifestar e falar que não teve. Está protocolado da Secretaria de Governo. Então, essa casa não errou, que fica claro para todo mundo entender. Então, secretário, eu fiz na terça-feira o convite, e assim, porque nós não tivemos resposta, ficou claro para o senhor. Se nós tivéssemos tido resposta, só pode ter certeza que nós teríamos sido parceiros como nós temos sido. Então, só tem que entender que foi feito o primeiro, o segundo e o terceiro, que agora demonstrou que não chegou na sua mão. Como que o senhor responderia? Mas não chegou. Foi aonde que partiu. O senhor está entendendo agora o que aconteceu? Sim, perfeitamente. O senhor está conseguindo entender? Que não é uma perseguição, que não é uma crítica infundada. Presidente, pela ordem. E hora... aí acontece o seguinte, que não chegou as respostas, e depois eu falo. Presidente. Vereador Breno. Presidente, O vereador Breno já tinha solicitado a fala. Eu que tinha. Solicitei antes. Tinha Presidente, obrigado pela palavra, no qual cumprimento todos os demais vereadores, cumprimento o secretário Lázaro, que, além de profissional, posso dizer que é um amigo, que a política me deu há muitos anos. E, secretário, de antemão, quero dizer para o senhor que alguns questionamentos, não digo nem aqui agora, mas de algumas outras situações que acontecem, às vezes, por parte de um ou outro, eu sempre pauto de que nós temos que ter independência dos poderes. A gente não deve interferir no que cabe ao Executivo, o Executivo não deve interferir no que cabe ao Legislativo. Porém, alguns questionamentos que eu vou fazer para o senhor, e claro, o senhor tem total direito de não querer responder, mas eu acho que seria interessante, porque é questionamentos que nós recebemos na rua. Ó, a festa ainda não aconteceu, vocês ainda, pode ser que teve algum custo com a situação do evento em si, mas ainda não finalizou. Mas um dos questionamentos em que a gente
chegou para casa, né, e pelo menos para mim como vereador, acredito que muitos é o quê? Qual o recurso que vai usar para a festa, se é totalmente da secretaria, se tem algum pensamento de investimento privado também na festa, se é possível isso ou não, se já tem uma média do quanto vai ser gasto nesse evento, e eu pergunto porque eu acho muito importante a gente fazer o evento. Principalmente porque acredito que todos aqui, principalmente na campanha, devem ter ouvido muito cobrança. Pessoal, quando se for eleito, faz alguma coisa lá para ajudar a ter um lazer em Nova Serrana, a ter turismo em Nova Serrana. E isso é pauta da Secretaria de Cultura e do Turismo. E eu acho muito importante ter o evento, mas assim, eu questiono a questão do orçamento para o evento, porque eu acho que é um excelente momento, e eu hoje até conversei com o senhor rapidamente sobre isso em off, que os artistas de Nova Serrana merecem espaço nessa situação, em outras situações que a secretaria for promover, principalmente aqueles artistas pequenos. A gente tem artistas aí de nome já na cidade, que participam de diversos eventos, e eu acho que no evento em si, e quero ouvir do senhor se vai ter essa oportunidade ou não, para que os pequenos também tenham essa oportunidade, DJs, cantores, aqueles que cantam em bar, sertanejo e tudo mais, porque eu acho que é um evento ideal para isso. Se tem orçamento para isso, se não tem, como que vai funcionar essa situação? Lembrando, não é interferindo, tá, na situação do executivo, não. Muito obrigado pela pergunta. Na primeira reunião que tivemos aqui na Câmara, eu até citei que nós vamos ter o palco 2, que é para os artistas da terra, artistas que ainda não são consagrados. A ideia de fazer o palco 2 já era realmente para atender a demanda dos artistas que são popularmente conhecidos na cidade. A questão de como vai ser, de onde vem o recurso, porque eu faço a solicitação através do DFD e passo para o administrativo jurídico. Aí já não é comigo, aí já é outro setor que faz essa parte da legalidade, né? E outra coisa que é importante, o vereador Breno, que o senhor disse, a preocupação da Secretaria de Cultura de atender esses agentes culturais da parte musical é gigante, porque nós temos a Casa da Cultura de Atonha, que tem os cursos voltados ao canto, ao violão, ao violino, ukulele, enfim, diversos. E esses próprios artistas que estão lá fazendo as aulas já estão procurando. Então, a demanda está muito grande. Talvez nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, a gente não consiga atender a todo mundo, é óbvio, não tem como a gente atender todo mundo. Será feito também a parte de recurso de empresa privada, através do chamamento, que é para os anúncios, né, a parte de divulgação, de mídia, onde esse dinheiro também vai ser resguardado, óbvio, para a construção do festival. Com relação ao valores, eu não tenho um número exato aqui para te falar, eu não tenho em mãos esse número agora, mas eu posso solicitar isso, a Deise está aqui, pessoas que são voltadas aos números, que depois poderão encaminhar isso ao senhor no gabinete ou a todos os vereadores. Passa a palavra ao vereador Dué. Questão de Presidente. ordem. Presidente, questão de ordem. E eu não terminei de fazer as perguntas. Nós vamos voltar para finalizar, vereador, só para fazer o ciclo completo. Em questão dos números, até foi lembrado aqui pelo nosso querido vereador Cleito, que se pudesse ter passado também à mesa, caminhar a nós os números. Sim, perfeitamente. Só para ficar registrado. Com a palavra, vereador Dué. Presidente, eu só queria fazer uma ponderação a respeito daquela situação que o senhor estava falando aí. O pessoal ali da cultura está ali presente ali, e eles falam que não receberam. Para a gente ver a quantas andam esse barco, né, vamos dizer assim. Cabe agora aqui a outra secretaria, a Segov, falar se houve ou se não houve esse repasse desse ofício. O próprio secretário aqui está falando que não recebeu, os funcionários também estão falando que não recebeu. Então, assim, a gente tem que agora isentar quem de fato não tem a culpa, né? Eu entendo que a responsabilidade é da Secretaria de Cultura, só que a informação não chegou para eles. Nas minhas considerações, eu vou ter que pedir publicamente desculpa ao secretário e que o secretário resolva internamente. Nós temos 3 ofícios assinados pela Secretaria de Governo que ele não ficou sabendo. Presidente. A palavra o vereador presidente da Casa, em seguida o vereador Adilson já tinha solicitado anterior.
Boa tarde, presidente, demais vereadores, o público que está aqui presente, nosso secretário Lázaro. Primeiramente, eu gostaria, antes de eu entrar nos assuntos pertinentes à nossa Secretaria de Cultura, Lázaro, dizer que respeito demais sua história, respeito seu profissionalismo, mas aqui eu estou tratando das pautas que têm a ver com a cultura de Nova Serrana. E quem me conhece sabe que, da minha parte, jamais eu vou definir uma pessoa por cor de pele, opção sexual, ou qualquer coisa que... Até porque é crime, né? Até porque é crime. É, exatamente. Isso mesmo. O senhor falou muito bem. Como é crime, não dá publicidade às coisas também. Então, vamos lá. Primeiramente, e salientar para as pessoas que estão nos acompanhando na rede social, eu sei que essa reunião está sendo gravada e convido a todos que têm interesse pela cultura que pesquisem depois. Nós temos o YouTube da Câmara, nós temos os vários meios de publicidade, conforme disse o nosso vereador Natan, e aqui eu já pego o gancho, secretário, e é apenas um comentário, quando o senhor disse que o senhor não achava que deveria ter convidado a Câmara para o evento da Aldir Blanc, né, porque no mandato passado não foi feito. E aqui eu faço juízo de valor ao ex-secretário Hudson, que sim, o Hudson convidou a Câmara para todos esses momentos, e está muito claro nos nossos princípios de administração pública, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade e, principalmente, publicidade. Então, só para deixar ciente a nossa população sobre esse tema aqui que faz. Antes de entrar nos questionamentos, primeiramente, voltar ao tempo, quando, e até dos vídeos que o senhor divulgou no leito do hospital, e eu estive no programa da Lília e disse que desejava realmente a sua melhora e desejo melhor a sua, né, dessas questões de saúde, porque todos nós, né, temos que estar bem de saúde para realizar nossas funções. Mas o senhor disse que, em certo momento, que a população espera que os vereadores produzam mais, né? O senhor disse lá no seu leito, disse que o senhor tem uma história com a cultura, e aqui eu vou fazer um pequeno à parte, porque quem me conhece sabe que essa luta pelos esportes ela começou em 2008. Diferente do que os outros imaginam, eu era apenas um educador físico, né, que depois tornei secretário adjunto de esportes, secretário de esportes, fui eleito vereador no segundo mandato com a pauta nossa dos esportes. Então, história diz muito, diz mais ainda o que nós vamos fazer pelo esporte. Mas, secretário, vou começar com os questionamentos. E aí, não é uma afirmação, mas eu gostaria que o senhor pudesse até comentar, porque foi informado a vários agentes culturais, quando do assunto Aldir Blanc, e falado da importância que a Câmara teve nesse processo, que a Câmara não teve participação nenhuma. E aí eu vou dizer para vocês, né? Inclusive, o remanejamento da data, né, vereador Natan? Se não é eu e você perante ao prefeito, a gente não tinha conseguido, né? Prorrogou a data. E Qual principalmente data? Qual data? A data da inscrição final da Aldir Blanc. Não, essa data já tinha sido definida. Secretário, vamos aguardar o vereador fazer as manifestações, depois o senhor responde, por favor. Perfeitamente. E principalmente porque o servidor que cuidou do edital foi servidor da casa, está cedido à prefeitura, como a nossa secretária está cedida à prefeitura. Né? Nossa secretária Deise, oi Deise, tudo bem? Servidora da Câmara, não é isso? Então, da mesma forma. Né? Não entendi, Caio. Perdão a fala, eu não estou entendendo ser dito. Ele não é um funcionário da prefeitura?
Ou eu estou equivocado? Ele é concursado da Vamos fazer- prefeitura. Não, ele foi concursado nesse Mas concurso. então a Câmara não cedeu ele é da prefeitura. Na verdade é o seguinte, secretário, vamos deixar o vereador Guilherme concluir, depois o senhor faz as pontuações, senão nós não Não, vamos eu mais... estou querendo entender, desculpa, não é uma crítica. Eu estou querendo Então entender. quer dizer que a servidora, então, ela não é da prefeitura? Não, eu estou falando... Ela é da Câmara. Eu estou referindo não a servidora aqui. Mas só deu um exemplo, você está usando de metáfora aí. Não, eu Vai me estou desculpar, falando do ué. secretário que o senhor falou, ué. Eu estou falando que o servidor da Câmara foi até ano passado, está lá, teve que Mas fazer o ele serviço. é do executivo, Ah, né? tá. Então tá bom. Só quer vir com esses fatos, vamos aos fatos que realmente interessam, né? Gostaria de saber, primeira pergunta, como é que eu chamo, gente? Como é que vai chamar lá? Alguém me ajuda aí. Aquela cidade cenográfica que está sendo construída lá. Drywall. Gostaria de saber do secretário. Eu estou vendo que isso está sendo feito. Se o rapaz que está fazendo lá é servidor da prefeitura. Se não é. Se tem recurso público sendo pago com aquilo lá. Se é de empresário. Isso está sendo feito pela prefeitura. A prefeitura que depois vai poder passar para vocês todas essas informações e documentos. Tá, já anexa a pedido de reunião as informações sobre isso, tá? Pronto. Por favor. Então não tem recurso privado daquilo. O senhor que está falando, né? Não, estou perguntando ao senhor. Eu não sou obrigado a responder. Ah, tá. Então mais uma resposta que ficou Sim. sem resposta. E agora vamos ao ponto que interessa realmente. E aqui dizer... o vereador Maico está por aqui? Não, né? Está aí, Maico. Nós tentamos ajudar um projeto aqui em Nova Serrana, né, Maico? Com a Câmara. A Câmara tem uma van disponível para esse tipo de situação, projeto de interesse público. Me parece que foi mencionado por alguns servidores da cultura, né? Não sei se o senhor tem essa confirmação, se poderia até me falar, que a Câmara não deveria fazer isso, que o Tinique Malmaico estava muito doido de fazer, que, quem sabe, eles denunciariam. Não foi isso, Mike? Foi falado? Se o puder me confirmar depois. Depois o senhor me Cuidado, confirma. porque isso é muito grave, né? A afirmação é muito grave. O senhor me fala se realmente o senhor ouviu isso, né, Mike? Depois. E, principalmente, vamos ao que interessa para não alongar. Nós tivemos agora o resultado da Aldir Blanc. E aí chegou até nós o questionamento, secretário, eu não sei se o senhor tem mais alguém responsável lá, sobre a questão que envolve uma pessoa que ficou fora das vagas contempladas, de nome Michel, que ficou em 9º lugar. E pelos critérios, ao ler o edital, né, e é bom deixar bem claro, que caso não houvessem as vagas na categoria, o critério adotado seria a nota mais alta. E aí, para nossa surpresa, o senhor Michel, que teve uma nota de 67,66, ficou fora, sendo que um candidato entrou com a nota de 42, que sugere uma inconsistência na aplicação do critério. E não sou eu que estou falando, está escrito no edital que a vaga remanejada da cota seguiria o item 5.4. Então, se não há vaga, vá para a ampla concorrência. E aí eu gostaria de saber do senhor, se o senhor puder me dar essa informação, qual o critério adotado para a não contemplação do Shell, haja vista que está previsto no edital da Aldir Blanc. Presidente, só fazer uma parte. Só tem o nome aí do que foi contemplado com 42 pontos? Nós vamos levantar. Pode ser posterior. Se não... Tá. Posso responder? Sim, por favor. Essa parte de pontuação é feita por uma banca, no qual eu não faço parte, né? Então, e a gente tem um corpo jurídico, juntamente, que analisa essa parte. No caso da demanda, eu não estava ciente, não estou ciente, mas eu creio que os senhores podem pedir isso na questão jurídica e será esclarecido o porquê que foi feito dessa forma, já que não foi eu que pontuei ou que escolhi o projeto. Não, eu nem falei que é o senhor, não. sei. Só que está aqui, né, gente? Então, se nós baseamos em publicidade, está lá no edital. Quando não houver a vaga, segue-se ampla concorrência. E o Michel teve 67 e eles escolheram alguém com 42. Gostaria de saber o porquê disso aqui, porque é um cidadão que está sendo prejudicado. Presidente, obrigado e... Vereador Adilson Pacheco. O senhor Oi, quer um Adilson. tempo de fala, secretário? Oi? O senhor já respondeu, né? Não, já respondi. Já Já. respondeu. Vereador Adilson Pacheco. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, presidente, boa tarde, secretário. Boa o secretário tarde. sabe, né, a consideração, o apreço que eu tenho pela pessoa dele.
E aqui eu vou, na questão da função, secretário, essa é a questão de dúvida mesmo. Então, o festival, ele, né, pelo pronunciamento do senhor, ele vai acontecer, né? Não tem a data ainda definida. Não, né? já está definido, é dia 15, 16 e 17 de agosto. Sexta, sábado e domingo. 15, 16 e 17 de agosto. Sim. Foi perguntado ali pelo vereador Breno sobre a questão dos valores, né, a serem gastos, e com muito respeito eu vou falar com o senhor, porque eu vou falar porque eu aprendi com isso quando estava secretário na gestão passada. O secretário antigo, né, o secretário de Fazenda, doutor Castelo, ele falava com a gente da seguinte forma: antes de fazer um projeto, certifique-se que tem recursos disponíveis. Essa era a orientação que ele passava para a gente. Então, eu gostaria de saber da sua pessoa de onde estão saindo esses recursos, né, para a realização deste festival cultural, porque até o presente momento eu não presenciei licitação e nem credenciamento. E quando eu falo do credenciamento, com quais objetivos foram definidos para a construção daquelas casinhas ali, né, com drywall, próximo ao ABC. Como foi construído essa parceria com a ABC, porque também eu não vi credenciamento. Então, a minha dúvida quais os recursos, né, que de onde vão sair esses recursos para a realização desse festival, porque não tem até o presente momento licitação e nem credenciamento para essa parceria. É a dúvida, né, deste legislador e das dúvidas também que chegam até mim. Eu gostaria... Perfeitamente, ótima pergunta. Como eu te disse aos senhores, essa demanda ela é repassada ao administrativo e à parte jurídica. E quando o senhor fala da questão do orçamento, sim, eu poderia falar aqui com vocês, o festival vai ficar em R$800 mil. Eu creio que vai ficar venha ficar em torno disso, que é bem abaixo do que foi divulgado e foi comentado de 2 milhões, 2 milhões e meio, né? Mas a parte legal eu não tenho aqui agora, mas eu posso solicitar e isso será encaminhado aos senhores. Mas eu reforço aqui, Adilson, que é o seu carinho que você tem com Nova Serrana, com a minha pessoa, com o meu trabalho, que eu estou fazendo da melhor maneira possível, com o menor gasto possível, e da maneira que vai agradar a maior parte da população. E se isso eu falo, porque estou aqui como secretário hoje, mas amanhã não estarei mais, e a política ela é passageira, e o que se fica de um ser humano é o nome. E o que me trouxe até aqui hoje não foi apadrinhamento de políticos, foi o meu nome, foi a minha construção profissional. Então, eu quero deixar essa construção profissional também após estar como secretário de Cultura, já que eu fui secretário de Comunicação também na gestão do Joel Martins. Mas eu te agradeço e com certeza será tudo esclarecido. Tá bom? Algum outro vereador queira se manifestar? Vereador Diego, Presidente. em seguida o vereador Natan, para encerrar. Boa tarde a todos, boa tarde, Lázaro. Boa Seja tarde, bem-vindo. É só uma questão que eu sempre puxo assim para as parcerias público-privada, e a gente tem um espaço ali muito grande, muito rico, para essa festa que está sendo apresentada pelo Executivo, que seria o estacionamento do ABC. Então, ali, às vezes já pensou nisso, o senhor já pensou nisso, eu não sei, mas sugeri que ali fosse feito algo para dar um pouco de vazão para as ruas, porque, sinceramente, eu acho ali muito estreito. Aquelas avenidas para ter restaurante, mesas, bar, né? Vai ter muita comida típica, precisa de mesas, precisa, enfim, de uma organização grande. Então, se já existe esse contato, se existe esse pensamento de fazer uma parceria prefeitura, junto com a ABC, para levar, quem sabe, os restaurantes ali para aquele espaço. Muito obrigado pela pergunta. O espaço ali, vereador Diego, até então seria usado para concentração das escolas, para as danças juninas e julinas, né? Mas em virtude do ocorrido com a minha saúde, teve essa mudança na data também, e o espaço é uma boa sugestão que o senhor está dando, porque de início seria para concentração das escolas, com os alunos, para não se perder, mobilidade ali no circuito. Eu creio que pode ser aproveitado o espaço, porém, eu não sei se o próprio ABC
iria disponibilizar isso, né? Porque uma grande preocupação do supermercado ABC, em reunião conosco, é realmente de não fechar o comércio, isso, as vias, para que o pessoal possa entrar, para que possa fazer as compras e depois saírem. Mas, como os senhores também disseram aqui, que estiveram em Itapecerica, a gente sabe que é praticamente impossível de alguma forma não atrapalhar o trânsito, do pessoal não ter um pouco de paciência, porque é uma festa que é grande, é a primeira edição, e que se tornará muito maior, né? Porque de início a construção do festival era para ser maior ainda, mas em virtude do tempo, de não virar chuvas, e dessa mudança da data, em virtude da minha saúde, a gente deu uma enxugada para poder dar uma agilidade maior. Mas eu acho que é pertinente, cabe eu reunir novamente com a direção do ABC e verificar essa possibilidade. Para vereador, Presidente. vou deixar a vereadora Naide só fazer uma parte pequena, que eu sei que o senhor delonga um pouquinho mais. Vereadora Naide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Lázaro, eu tenho só uma dúvida, só uma pergunta mesmo que eu queria Sim. saber sobre o palco. Se já tem um local onde vai ser montado o palco, porque é aquele do lado do... Não, porque isso aí foi até alguém que está participando do evento, é porque eu tinha saído, estava passando Sim, mal, eu pode me falar. retirei e não prestei atenção. Tem um posto, né, de Sim. gasolina, o palco vai ser perto, próximo? É próximo ao posto, respeitando as limitações dos bombeiros, né? Porque ali também tem um suspiro, que não pode ter nenhum tipo de fogos ou de incidências, senão o quarteirão... Então, quando eu ouvi que, eu não tinha visto, que o palco ia ser próximo ao posto, foi uma preocupação, porque eu acho assim que é bem perigoso, né? Sim, mas aí, de acordo com a reunião com o Corpo de Bombeiros, tem um limite a ser respeitado do posto e da fiação também que passa em frente ao posto, que tem que ser respeitado de 2,5 metros, que é de alta voltagem também. Aí, de acordo com o Conselho de Segurança, na reunião que fizemos, respeita perfeitamente dentro das metragens que está aí no mapa que eu passei para vocês. E ali no Ribeirão também vai ser tampado? Então, Vai tampar todo com tablado, alguma coisa? Houve a possibilidade de colocar um tapume por um período ali de 20, 40 metros, mas isso ainda está sendo estudado pela questão financeira mesmo, porque para fazer, teria que tampar ele quase todo, até no primeiro arco. Né? Mas e essa se área não tampar, eu acho que o risco é gigante. mas as barracas vão estar em volta da pista, e atrás das barracas vão estar gradis, onde também vai ter seguranças para que as pessoas que às vezes beber um pouquinho a mais ou estiverem empolgados, não caírem dentro do Ribeirão. Até uma criança mesmo. Uma criança, perfeitamente, tá bom? Obrigado. Vereador Eliene, em seguida a vereadora Tainá, vereador Natan para encerrar. Boa tarde, presidente. Boa Sei tarde. que o tempo está rápido, né? Secretário Lázaro, a pessoa que eu admiro. Muito obrigado. Quero cumprimentar também aqui a Andréia, né? Trabalha na Secretaria de Cultura, juntamente com vocês, da qual eu cumprimento a todas as mulheres, as pessoas que trabalham nessa secretaria. Lázaro, eu quero apenas não fazer pergunta, parabenizar pelo seu trabalho. Conheço o seu trabalho, conheço a sua força de vontade. Como você disse, esta festa não é da Câmara, não é do Executivo, essa festa é para o povo de Nova Serrana. Eu sinto honrado, Lázaro, secretário, porque eu creio que aqui na Câmara, eu sou o primeiro migrante aqui, estou aqui em Nova Serrana desde 79, e eu fico feliz de ver uma festa dessa, através da Secretaria de Cultura. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, vereador, Vereadora pelas Tainá. considerações. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tainá. Da prefeitura que está aí. É uma curiosidade. Aquela estrutura, porque eu não vi de perto, tem como carregar ela? Ela desmontar e carregar? Ou não? Ô, Tainá, é uma das perguntas mais feitas a mim, mas como é drywall, elas podem até serem retiradas, mas a partir do momento que você mobiliza, o gesso trinca todinho. Porque eu queria reaproveitá-las na casa de cultura ou nas escolas, né? Então, eu creio que podemos tentar tirar sem estragar muito, mas é bem difícil. Isso já foi orientado pela construtora. Vereador Edmilson. Boa tarde, colegas vereadores, todo o público aqui presente. Boa Cumprimento tarde. todos os
secretário, nosso secretário Lázaro. Fico muito Obrigado. feliz de te ver aqui, graças a Deus. Melhorou. Muito obrigado, viu, Edmilson? Muito feliz. Questão da rua Padre Ibero, não vai ser mexido na rua Padre Ibero, não, porque foi falado que um dia Cogitado. que ia julgar o trânsito lá na rua Padre Ibero, não vai julgar, não? Eu creio que nessa saída do posto ali, ó, ele vai, os que entrarem dentro do posto de combustível, vai sair na rua Padre Libério. Os demais eu creio que não. Mas, de acordo com o que foi me repassado pelos profissionais, isso não vai impactar no trânsito de uma maneira agressiva. Ah, tá. Te dar também os parabéns. Obrigado. Eu tenho certeza que vai virar uma festa tradicional aqui de Nosso Serrano e aquelas casinhas lá, toda a ocupação. Eu fico lembrando de Tiradentes, Porto Seguro. Bom dia demais, viu? Muito Parabéns, obrigado, viu, vereador? Obrigado. Vereador Laércio. Boa tarde a todos. Boa Queria tarde. agradecer ao secretário Lázaro por ter comparecido à casa e esclarecido algumas dúvidas, que faça chegar à mesa e aos gabinetes, à mesa, as informações solicitadas, para que tudo fique esclarecido e essa celeuma acabe. E com a permissão do secretário, eu queria cumprimentar o meu primo, Luiz Carlos. Sim, o Luizão. Trabalha na secretaria, uma pessoa que eu conheço bem, apaixonado pela cultura. Grande abraço para ele. Grande Obrigado. parceiro. Para Obrigado encerrar, a você. o vereador Helder Natan. Finalmente. Eu queria insistir, secretário, na questão da organização da política cultural ainda, porque no início do ano, eu e o presidente da Câmara estivemos com o senhor, e claro que você tem sua prerrogativa, o prefeito tem a prerrogativa dele, o executivo que decide. Na ocasião, nós sugerimos que o festival gastronômico fosse feito no ano de 2026 e que o senhor pudesse organizar a política cultural. Para nós e para os artistas, ainda isso não foi feito, que é a organização da política cultural. E é o que nós esperamos do senhor, a organização da política cultural da cidade. Tendo em vista isso, nós já falamos do Fórum Cultural, o senhor falou que vai ser no segundo semestre. Sim. Tem a questão do plano decenal de cultura. Como está sendo pensada essa questão do plano decenal de cultura, que faz parte desse fórum, dessa conferência da cultura, né, que constrói o plano municipal de cultura, e a questão do financiamento da cultura, porque nós temos a secretária, a ex-secretária de Educação, a ex-secretária de Esporte, Dani, e subsecretária, ela ganhou 5 prêmios do ICMS Cultural. E ela foi responsável com o apoio do... Nova secretária, viu, vereador? Uma parte para você, nomeada pelo prefeito na última quarta-feira. Parabéns, prefeito Fábio Avelar, por nomear a Dani secretária de Esportes. E eu queria saber como que você está organizando essa questão para fortalecer o financiamento da cultura, porque a gente sabe que a Lei Aldir Blanc é uma lei federal, os recursos são enviados, mas nós temos o ICMS cultural do Estado, e eu queria saber do senhor quais são, né, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para a gente aumentar o ICMS cultural, para a gente fortalecer o financiamento dos artistas, fazedores de cultura, que é isso que eles querem saber. Porque, inclusive, né, a gente tem os cursos da Casa de Cultura, que alguns não estão funcionando, nós temos a questão dos agentes culturais que precisam viajar e não estão conseguindo os ônibus. Então, assim, nós estamos aqui para construir a política junto. Então, eu queria saber do senhor como que vai ficar essa questão da política cultural e se o senhor pode... a gente enviou uma série de... eu quero aqui recomeçar a construir uma parceria de novo, né, para a gente poder fortalecer a cultura da cidade. Eu queria saber do senhor se o senhor pode responder os ofícios que a gente enviou para a Secretaria de Cultura, que até hoje não foram respondidos. Né, eu queria, assim, encarecidamente perguntar sobre a resposta a esses ofícios que questionam todas essas questões relacionadas à política cultural. Secretário, eu vou pedir o senhor... E até para ficar mais fácil, e devido ao horário, nós completamos 1h10 de discussão, os questionamentos do vereador Natan, se o senhor quiser responder via ofício, ele está falando, okay. O senhor responder os ofícios. Já falou aí também. Já está falando. E para encerrar, agradecendo o senhor aqui, é fato que ficou claro para todo mundo, tanto para mim, como para os demais pares, para o clube presente, e até para o senhor, que a comunicação interna da prefeitura falhou, e na falha nós não tivemos respostas,
assim como também as perguntas não chegaram no senhor. E aí nós tivemos o episódio onde o senhor se defende das minhas falas, mas eu creio que o senhor entendeu bem que foi feito oficialmente, né? Nós temos 3 ofícios assinados e recebidos que não foram respondidos. O senhor me desculpa, naquela oportunidade achei que foi uma falta de respeito, não só comigo, mas como a casa e com a Nova Serrana, não ter respondido os ofícios. Então, sugiro ao senhor, e gostaria de falar aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cabral, que se encontra presente, que é um interlocutor entre Câmara e Prefeitura, que resolvesse, que alinhasse internamente a questão da comunicação, principalmente interna, porque o secretário, nós temos 3 ofícios que foi recebido, e o secretário disse que em 90 dias ele não recebeu nenhum. Então, originou-se daí toda a discussão. Então, precisa ser resolvido esse assunto. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção do senhor e te pedir, é um pedido, aproveitar que o pessoal da secretaria também está aqui, foi falado pelo senhor, que, não foi, que o vereador Natan, ou essa casa, não foi convidado, porque nos anos anteriores não teria sido convidado. Só fazendo uma parte aqui, secretário, que nos anos anteriores nós não tínhamos um vereador que estivesse debruçado sobre a pauta da cultura. Então, o vereador Natan hoje, ele é uma pessoa que ele está debruçado, é a bandeira dele, na verdade, é um criador de cultura, é um apreciador, é um fomentador, e que nos próximos, eu falo assim, a gente tem que ser bem direcionado. Eu não tenho necessidade de o senhor me convidar, mas se o senhor me convidar, eu vou ficar honrado. Convidado. Fico honrado em receber o convite. Mas eu acredito que em Nova Serrana hoje não se pode falar cultura sem falar do vereador Natan, que incorpora essa pasta, que incorpora realmente a cultura. É até difícil conviver com o Natan, de tão cultural que ele é, e eu tenho me ensinado muito sobre isso, mas que nas próximas reuniões seja feita essa observação ao vereador Natan, que é a cara da cultura no dia de hoje. No mais, eu agradeço o senhor, agradeço a Secretaria de Cultura que aqui esteve presente. Só pode fazer as considerações finais. Bom, eu quero, antemão, entregar aos senhores todos aqui presentes. Eu peço só um pouquinho da atenção de todos, por gentileza. Jomar, você entrega para mim, por gentileza? O vereador Natan, que eu tenho certeza que vai interessar por esse convite, e é um convite muito importante. Nova Serrana e o interior de Minas Gerais, pela primeira vez, poderá ser homenageado, poderá ser representado no Festival Nacional de Cinema, onde terão grandes nomes aí como Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Fábio Assunção, no qual a empresa no qual eu represento, é uma das 5 indicadas ao prêmio como o melhor filme do Brasil em animação. Isso nunca aconteceu no interior de Minas Gerais, isso dá uma conotação do tamanho da grandeza do meu trabalho, viu, vereador Natan? O senhor que gosta muito de cultura, recomendo o senhor a estar prestigiando juntamente conosco no Rio de Janeiro.